Então aí, vamos lá. O uso da sílica em mistura de borracha iniciou no século XX. Elas não são reforçantes a princípio, né? Porque se você misturar sílica com borracha, né, as propriedades vão ser inferiores, particularmente quanto ao módulo e resistência à abrasão. Então a sílica não era usada como carga reforçante, mas principalmente em associação com negro de fumo. Tá? Mesmo hoje em dia ainda ela é usada em mistura com negro de fumo. Tá? Aí você tem dois desenvolvimentos aí que transformaram esse material em uma carga reforçante, tanto quanto o negro de fumo, com a vantagem da redução da esterese, né? Aspecto importante na indústria de pneus. Então o primeiro foi o quê? O uso de um silano, um agente de acoplamento, né? Por quê? Por causa da pouca afinidade que existe a princípio, né, da sílica com a borracha, né? Borracha natural, pensando assim. Tá? Então a borracha natural, a princípio, ela não tem lá tanta afinidade com a sílica. E o outro aspecto que ajudou nisso foi o uso da sílica precipitada, ou seja, de uma sílica específica, né? Então eles mexeram na sílica em si e no agente de acoplamento para dar uma maior interação, né? Então, a princípio, a sílica ela tende a retardar o processo de cura, porque os ingredientes de cura tendem a ser dissolvidos, né? Então é outro detalhe aí. Tá certo? Então esse é o aspecto principal, né? Vocês podem olhar, por exemplo, nessa figura aqui, né? Eu vou explicar melhor. Mas aí está mostrando, né? A sílica ela tem hidroxilas na superfície, né? E isso aí pode até ser aumentado usando água no processo de mistura, no bamburi, tá? Você pode colocar um pouquinho de água aí que pode aumentar a quantidade de hidroxilas. Aí você vê acima o silano, né? Então o silano ele tem aí uns grupos etox, né? Que vão reagir, né, com essas hidroxilas, como estão sendo mostrados aí. Na parte 2 da figura, tá? E você vê que esse silano especificamente, ele tem enxofre na composição, né? E pelo fato dele ter enxofre, ele vai atuar reticulando as cadeias de borracha, que está na parte 3 da figura, tá? Então o que acontece aí? Essa é uma carga que vai ficar ligada quimicamente devido ao agente de acoplamento, tá? E aí é que está a explicação para a redução da esterese, tá? A redução da esterese se dá exatamente pela ligação química que acontece, tá? E não uma interação de Van der Waals, como a gente viu para o caso do negro de fumo, tá? Então aí seria para borrachas reticuladas com enxofre. Daqui a pouco eu vou ler, a gente vai chegar nisso aí mais claro, tá? Então vamos lá. A pesquisa por sílica como alternativa de reforço para a borracha iniciou na Alemanha por causa da falta de gás natural na época, né? Aí surgiu esse projeto aí, o conceito do negro de fumo branco, né? Ou seja, eles queriam uma carga igual ao negro de fumo. E aí a alternativa, né, a falta de matéria-prima, que era o gás natural, que é o gerador do negro de fumo, né? Hidrocarbonetos, né? E eles tentaram a princípio usar o mesmo procedimento, né, de obtenção do negro de fumo, ou seja, processo em alta temperatura, apesar de que esse processo não é o mais usado hoje em dia, tá? Mas eles usaram o mesmo processo por causa da semelhança até química, né, do silício com o carbono, né? E aí gera a sílica pirogênica, né, que hoje em dia não é a mais usada. Mas vamos lá, sílica precipitada, né? Sílicas usadas como cargas reforçantes são obtidas principalmente por precipitação. O processo consiste basicamente o quê? Na preparação de uma sílica amorfa por fusão alcalina de uma areia pura e um sal alcalino, silicato de sódio. E esse vidro ele é solubilizado em água em temperatura alta e precipitado em meio ácido. A suspensão de sílica obtida é filtrada, lavada e secada, tá? Então é o processo de geração dessa sílica aí. Para se obter a sílica reforçante, deve-se ter cuidado, né, durante a precipitação, para obter partículas rígidas e pequenas, né? E na secagem para manter uma alta dispersibilidade, né? A sílica pode ser facilmente modificada quimicamente por dopar ou grafitizar durante ou após a obtenção, ou seja, tem uma sílica hidrofóbica. Isso aí é o mesmo princípio que os caras usam hoje em dia com o nanotubo de carbono, tá? Para reforçar materiais. Eles sempre tentam fazer pontes ali, você vai ver trabalhos, resina epóxi com nanotubo. E aí eles usam ali um agente de acoplamento, eles dão até outro nome, né? Mas o objetivo é amarrar as cadeias, né, de polímero com a carga, né? Então, às vezes, os caras fazem tratamentos superficiais, né?
inclusive até para tornar hidrofóbica em algumas situações, que a princípio ela é hidrofílica. Então essa coisa de modificar a superfície de carga é um princípio usado em várias situações, inclusive, como eu falei, nas tecnologias atuais, como os nanotubos, tá? E aí, normalmente, aumenta a interação de interfaces, essas coisas assim. Aí você tem a sílica pirogênica, né, que é a segunda aí, né? A sílica fumada, que é outro nome, né? Ela é obtida pela decomposição, né, oxidativa dos hidretos de silício, né, em temperatura alta, ou outros, né, a partir de outros precursores, né? E aí está mostrando a geração dessa sílica, né? Então você tem uma decomposição numa temperatura alta desses hidretos, né, obtida em forno. A sílica fumada é obtida na forma macia, né? Normalmente eles chamam em termo inglês de fluffy, né? E devido à alta temperatura de formação, ela apresenta uma morfologia mais estável, né? E menos grupo silanol, né? Silanol está relacionado à água, né? Uma água ligada, né? O que confere uma alta dispersibilidade e reatividade à sílica fumada. Devido ao alto preço, ela é raramente usada na indústria de borracha. Então, como eu falei, né, é a sílica menos usada essa aí, né? Como é que você caracteriza a sílica? Pelos métodos de caracterização da cerâmica que vocês conhecem, né? A área superficial, né? Como a gente falou aqui até em alguns métodos, né? Do BET, né? E método de adsorção, como eu falei, né? A adsorção de iodo, por exemplo, né? O CTAB, tem alguns métodos aí que os caras usam, né? Quantificação de grupo silanol, entre outras, né? Tamanho de partícula, né? Vocês estudam bem aí na cerâmica do dia a dia, então não vou entrar em detalhes porque é uma coisa que vocês estudam bem, né? Sei lá, microscopia eletrônica de transmissão, como está sendo dito aí também, né? Caracterização de cerâmica é aquele método lá que o pessoal faz, né? Às vezes tamanho de partícula, até a difração dá para fazer isso, né? E entre outras, você pode fazer difração, é muito usada para saber percentuais, né, de fases, né? Mas no caso aqui o MET é para realmente saber tamanho de partícula, a microscopia eletrônica, tamanho de partícula e até a área superficial, tá? Você faz os dois aí, tá? Vamos lá, a adição de sílica a um composto de borracha oferece algumas vantagens, tal como aumento da resistência ao rasgamento, sempre associado, tá? Resistência ao rasgamento aumentada, mesmo a sílica não reforçante, tá? Mesmo a sílica não reforçante é considerada uma gerador, digamos assim, de maior resistência ao rasgamento. É o óbvio mesmo. É rasgar mesmo, tá? Você tem um ensaio que possibilite você rasgar o material, tá? Redução da geração de calor. Inclusive os dispositivos são assim mesmo, são feitos para rasgar o material. Você tem um formato de rasgamento mesmo, o princípio do ensaio, né? Redução da geração de calor, né, associada à esterese. Aumento da adesão do composto em produtos multicomponentes, tal como pneu. Isso é sempre uma coisa importante, tá? Essa questão da adesão, quando você trabalha com pneu, que você tem vários compostos, você tem que aderir a esses compostos. Esses compostos têm composições diferentes, né? E às vezes, se ele não tem uma adesão boa, né, ele pode soltar, né? E você não quer isso, você quer que tenha uma adesão desses compostos para depois ter uma reticulação num composto único, né? E não que solte um do outro, né? Eles chamam normalmente isso TEC, né? TEC, propriedade de adesão, tá? Então as borrachas têm que ter um bom TEC. Isso é um termo muito usado em adesivo também, né? TACK, né? TEC. Duas propriedades, às vezes eles usam alguns aditivos para aumentar o TEC, né? Eles usam, por exemplo, resinas, né? Resinas que são usadas em termofixos, por exemplo, elas são usadas em composições de borracha, às vezes para aumentar o TEC de uma borracha, tá? Duas propriedades fundamentais da sílica e silicatos que influenciam o seu uso nos compostos de borracha, né, são o quê? Tamanho da partícula e nível de hidratação. Nível de hidratação a gente já falou aí qual é o objetivo, né? Que é fazer essas reações lá embaixo, como a gente mostrou, né? E tamanho de partícula está diretamente associado à ação reforçante também, tá? Mas aquele esquema todo que eu falei vale para cá, tá? Partícula, agregado, aglomerado, aquilo tudo,
aquelas hierarquias também existem aqui, tá? Outras propriedades físicas, tais como pH, composição química, absorção de óleo, são de importância secundária. As sílicas, em comparação aos negros de fumo, de mesmo tamanho de partícula, não proporcionam o mesmo nível de reforço, mas essa deficiência pode ser minimizada ou eliminada quando se usa agente de acoplamento, no caso do uso da sílica, quando se usa a sílica. Alguns trabalhos mostraram que a adição de sílica ao composto de banda de rodagem leva ao aumento do desgaste, embora tenha se observado melhora na esterese e na resistência ao rasgamento, né? O maior desgaste pode ser corrigido com o uso do silano, com agente de acoplamento. Então, a princípio, ela não é um material reforçante, mas com o uso do silano isso vai melhorar. Silanos. Materiais inorgânicos à base de silício ou metais e o mundo das substâncias orgânicas são incompatíveis, né? Então, você está falando do inorgânico, que é a sílica, orgânico, que é a borracha, né? Para ligar esses antipolos, deve-se ter uma molécula que tenha o silício e o carbono em uma mesma molécula. E o silano preenche esse requisito, portanto, eles podem atuar como promotores de adesão entre os compostos orgânicos, né? E as cargas inorgânicas, ou seja, eles vão atuar na interface mesmo, né? E aí tem um exemplo, né, do trietoxilil propil tetrasulfeto, né, que é um agente de acoplamento muito usado. Então, você tem aí os grupos, os silícios, né, ligados a hidroxilas e grupos etila, né? E tem aí os 4 enxofres, né, centrais. E aí os grupos trietoxilil reagem com a sílica, né, como está mostrando aí embaixo, né? E o grupo polissulfídico reage com a cadeia polimérica, ou seja, o grupo de enxofre, né? O silano com enxofre é recomendado para borrachas curadas com enxofre, coisa que não seria, por exemplo, numa borracha EP, borracha de etileno e propileno, que não é reticulada com enxofre, que ela não tem dupla, né? Borracha sem dupla não é reticulada com enxofre. Aí, no caso, você poderia usar um silano que tem grupo vinil, que aí você reticula com peróxido, né? Então, você mudaria o princípio pela necessidade da borracha, ou seja, a borracha que não é reticulada com enxofre, você usaria um peróxido, ou melhor, um silano um pouquinho diferente, que possibilita a reticulação com peróxido. Reticulação em esses dois casos só? Enxofre Nada. Tem um monte. Tem um monte. Tem resinas, tem óxidos metálicos, né? Tem radiação, tem muita coisa. A questão é unir cadeia, né? E as formas que você pode fazer são muitas. Mas não tenha dúvida que a reticulação com enxofre ela é dominante, né? E é a mais usada disparado, tá? Vamos lá, o silano, já li isso aí. As partículas de sílica contêm grupos silanol na superfície que reagirão com agente silano. Ok? Então, o silanol é essa história aí. São os grupos de hidroxila ligados ao silano, tá? Outros aditivos. Então, isso aí eu vou falar, tá? Mas é como se... Isso ainda eu vou falar de alguns deles, tá? Se quiserem apagar aí. A única coisa importante que vocês podem pensar aí nesse parágrafo final são que a gente pode usar outras cargas, né? Como carbonato, argila, silicato, né? Normalmente você pensa como carga de enchimento essas aí, tá? Cargas para baixar custo, ou então quando você não quer um composto de cor preta, né? E a sílica também atuaria nesse caso. São mais usados para redução de custo, né? Ou para se atingir certo nível de dureza, sempre. Carga, né, na estrutura sempre vai aumentar a dureza, né? Tais cargas, assim como a sílica precipitada, possibilitam a obtenção de produtos de várias cores, né? Sei lá, uma sandália, por exemplo, né? Solados, né? Às vezes tem solados de outras cores que não preto, né? Um chinelo havaiana, por exemplo. Dureza eu posso relacionar com resistência mecânica? Pode relacionar, sim. Existe uma relação, tá? Agora, como eu falei, né? A carga pode ser não reforçante e ter uma... assim, a dureza sempre vai aumentar, né? E nem por isso ela pode ser considerada reforçante, tá? Mas muitas vezes você vai ter até certo ponto, algum aumento, sim. Algum aumento. Agora,
Não é 100% não. Ela pode aumentar a dureza e não ser reforçante, tá? A dureza sempre aumenta, isso aí é fato, tá? Bom, gente, vamos virar a folha aí. Essas questões aí, vamos resolver. A sílica sintética só passou a ter efeito reforçante a partir da descoberta de qual aditivo? Quem souber, fala. Oi? Silano. Que são o quê? Qual não é o termo mais simples dele de se falar? Conceitual dele. Qual o termo mais simples? Pode ser compatibilizante ou, que é a mesma coisa, agente de acoplamento. Antes, qual era o destino principal do uso de sílica em borracha? Pode colocar como solados, tá? Uso como solados. De forma geral, pensando em baixar custo, mas no caso aí, solado seria a resposta mais certa. O que foi o conceito do pneu verde? Bom, acho que eu não falei na folha, mas para entender um pouquinho disso, a gente pode explicar esse triângulo mágico aí embaixo, tá? Usado sempre em pneus para explicar a ação das cargas em pneus, tá? Você tem esse triângulo preto aí que está dizendo, ó, sistema padrão com negro de fumo. E aí você tem, em um dos eixos, resistência à abrasão, no outro, adesão em piso úmido, né? E no outro, uma resistência ao rolamento menor, né? Então o cara quer uma baixa resistência ao rolamento, então aumentar a altura desse eixo vertical aí, significa baixar a resistência ao rolamento, tá? Mas ele quer uma boa adesão em piso úmido e ele quer uma alta resistência ao desgaste. Vamos pensar numa carga de negro de fumo bem fininha. Qual vai ser o problema aí? Isso. Ele pode ter um ganho na resistência à abrasão, mas ele vai perder, né? Por exemplo, vai ter uma maior resistência ao rolamento, ou seja, baixaria aí nesse eixo Y, né? A adesão em piso úmido estaria relacionada também à esterese, né? Maior esterese favorece, mas também depende muito da borracha, tá? Por exemplo, o SBR, ele é considerado bom para essa propriedade aí. Uma boa adesão em piso úmido. O uso do SBR, tá? Quanto maior o eixo Y, ou melhor, quanto maior a dimensão do triângulo, melhor para o pneu, tá? Então, no eixo Y aí, quanto maior essa altura, quer dizer que menor é a resistência ao rolamento. Menor resistência ao rolamento quer dizer o quê? Menos gasto de combustível, tá? Então, se você colocar uma carga muito reforçante aí, a altura aí na vertical aí, ela vai aumentar ou diminuir? Se colocar um negro de fumo muito fino, essa altura aí vai ser maior ou menor? Hein? Menor, né? Vai ser menor, então não é bom. A resistência ao rolamento vai ser maior. Tá? O que não quer dizer o eixo Y maior. O eixo Y maior, a resistência ao rolamento é menor. Tá ok? Tá entendido? A adesão em piso úmido, de certa forma, está relacionada à esterese também. Então, uma esterese maior é bom para isso. Tá? Então, você acaba tendo um problema. Melhor em um, pior em outro, entendeu?
Agora eu falei que o SBR, que é uma das borrachas usadas em pneus, um dos objetivos dela é melhorar essa adesão em piso úmido. Ela tem essa característica, tá? Aí os caras colocaram a sílica. O que aconteceu com essa sílica com agente de acoplamento? Ele conseguiu expandir o triângulo, tá? Então ele consegue uma adesão em piso úmido melhor, uma resistência ao rolamento menor, para uma mesma resistência ao desgaste. E aí que está o conceito do pneu verde, tá? Então quando eu faço a pergunta lá em cima, a gente pode explicar, isso aí é um pneu desenvolvido pela Michelin, né? Ali nos anos, acho que 90, 80 para 90 por ali, que teve como característica principal isso aí, a redução da esterese no final das contas, tá? A redução da esterese que implica numa redução do combustível, do consumo de combustível, tá? E o desenho da direita aí explica o que está acontecendo. O silano produz uma ligação química entre a carga de sílica e o polímero no thread do pneu, ou seja, na banda de rodagem do pneu, tá? Aí está mostrando a molécula de borracha, a sílica e a ligação do silano aí amarelinho, tá? Por que a esterese diminui? A ligação deixa mais rígida a estrutura, aí perde energia. Aí a ligação Não. forma ligação covalente, Forma ligação covalente, né? Forma ligação covalente, então não vai ter mais essa questão de processo dissipativo, que seria um escorregamento lá, devido à superação da ligação de Van der Waals lá, né? Então aí está atado aí. Oi. Qual é a relação esterese com força Van der Waals? A esterese seria se eu construir uma borracha, ela demora a voltar. No final das contas é isso. Você teria uma dissipação, uma perda da capacidade de recuperação, né? Ela escorrega. Você sempre vai ter uma geraçãozinha de calor ali, tá? Vai ter sempre a geração de calor. E isso aí, você pode associar tranquilamente, no caso... A esterese ela não depende só da carga, ela depende da própria borracha, como a gente viu aqui, por exemplo, aumentar a densidade de reticulação, a esterese diminui. Por quê? Porque fica mais elástico. Tudo que implicar em mais elástico é menos esterese, porque elástico é recuperar, né? Aí no caso, quando você tem a carga, no caso do nego de fumo, ela faz uma interação de Van der Waals, ela forma uma rede borracha-carga. Sendo que essa rede ela é unida por ligação de Van der Waals. Então toda vez que um esforço é aplicado, e eu falei em baixas deformações, até 10% de deformação, essa rede ela é, digamos assim, quebrada, porque as forças de Van der Waals são superadas. E nesse caso, você acaba tendo uma dissipação associada a esse processo. Então, toda vez que você deforma, existe uma certa superação, assim, uma quebra de rede, e essa superação das ligações de Van der Waals implica numa perda de energia aí, que no final das contas é uma esterese maior, tá certo? Então, quanto menor o tamanho da partícula, mais reforçante ela é, mais resistência ao desgaste o pneu vai ter. Porém, vai ter uma esterese maior, por quê? Porque quanto menor o tamanho da partícula, mais interações de Van der Waals vão existir. E por isso vai ter uma esterese maior, uma geração de calor maior. Tá ok? Alguma pergunta? No processo de fabricação do pneu, esses silanóides, essa sílica é colocada tudo na última etapa? Seria o quê? Seria como o processo? Não, isso aí é ainda no Banbury. Isso aí é no Banbury. Cada um numa etapa específica, né? Então você tem tem que ter um cuidado de... Por exemplo, é muito importante quando você vai fazer essas misturas, você, às vezes, por exemplo, fazer primeiro uma adição de água, quando é necessário. Você adiciona um pouco de água para que faça uma reação inicial superficial
e tente minimizar, por exemplo, em uma incorporação, por exemplo, na borracha, para tentar minimizar, às vezes, a absorção de alguns aditivos, sabe? Mas é tudo no bambre mesmo. É tudo no bambre. O perigo aí é a ordem de adição, né? Então, principalmente com a sílica, porque a sílica ela tem uma capacidade de adsorção muito grande, né? Então, esse processo, o detalhe está no tempo que você faz cada um. Então, você às vezes perde um tempinho ali para fazer essa adição de um pouco de água para formar as pontes, né? E aí você adiciona o agente compatibilizante, né? Tudo numa dada ordem ali para que não haja o risco de você, de repente, engolir, digamos assim, alguns aditivos que são importantes, como, por exemplo, antioxidantes, os próprios agentes de cura mesmo, tá? Mas é tudo no bambre, tá? Alexandre, os pneus comuns de hoje já são desse jeito? Olha, eu não sei o percentual, eu tenho a impressão que não, eu não sei te falar isso. Porque é mais caro, né? Então, eu não sei assim o percentual, se existe no mercado um certo percentual desse pneu. Porque assim, quando entra para isso, aí meu interesse cai, que eu não tenho carro e eu não me ligo muito, né? Mas eu não sei o percentual. Eu sei que existe no mercado, mas eu não sei o percentual hoje não, tá? Mas que encarece, encarece. E ele foi desenvolvido inicialmente para objetivos muito específicos mesmo, né? Eu não sei o percentual hoje não. Eu vou tentar dar uma olhada, até porque é importante para mim isso. Alguém sabe? Alguém pesquisou isso? É porque realmente eu não... É porque eu queria saber se você chegava lá e falava assim, eu quero um pneuzinho. Ou se todos hoje em dia já eram... Sim. Não são não. Eu não sei te falar o percentual. Realmente é uma coisa que nunca me chamou a atenção, né? De forma a ligação covalente, por isso que tende a diminuir a esterese. Diminui a esterese. Quanto mais ligação, maior a esterese. Quanto mais ligação? Quanto mais ligação covalente, maior a esterese. Não. Você aumenta a capacidade de retorno, né? Sem ter essa coisa irreversível o tempo inteiro. Porque você tem que pensar um pneu como uma espécie de um ensaio dinâmico, né? Ele vai ali em N ciclos ali, né? E esses ciclos o tempo inteiro acontece isso, né? Deformação, recuperação, deformação, recuperação. E é nisso aí que está essa questão desse termo aí que eu falei, do resistência ao rolamento, tá? Nesse caso, as ligações não são rompidas. Né? Então, aí as ligações não são rompidas, né? Você tem um estiramento e um retorno, né? Diferente do primeiro caso lá, que as ligações de Van der Waals, né, são superadas, né? E, como eu falei, acontecem em deformações baixas, né? 10% ali. Eu dei uma olhada aqui, parece que em 2013, 10% dos carros do Brasil é rompido. Pois é, eu sou um miserável, né? Tem mais combustível. Eu sou um miserável, você falando isso aí, né? Porque eu deixei de gastar 1 minuto da minha vida para saber essa informação. Mas agora eu já estou sabendo. Mas assim, é pouco, né? É pouco. Vamos lá. Quais as duas formas de produção da sílica sintética? Precipitada e fumada ou pirogênica, né? Qual é que envolve temperatura alta? A pirogênica. A outra é a partir de soluções aquosas, né? É bom ter só essas noções, né, gente? Importante, tá? A partir de soluções aquosas, né? Os caras fazem um processo de precipitação, né? E aí eles evoluíram muito, né? No tipo de sílica, né? Tem as sílicas... É importante que a sílica seja muito dispersível, né? Para que tenha uma boa, digamos assim, mistura no pneu, né? Diferencia a sílica do negro de fumo quanto ao caráter hidrofílico. Meio que maior ou menor, vamos pensar assim. Quem tem o caráter hidrofílico maior? Sílica. Caráter hidrofílico maior.
Quem tem uma estabilidade térmica maior? Quem tem uma estabilidade térmica maior? Sílica. Por quê? Negro de fumo é carbônico, né? Sei lá, se você vai, por exemplo, quantificar negro de fumo num polímero, se você for fazer isso por uma mufla, por exemplo, você tem que evitar ali uma atmosfera oxidante, né? Você tem que evitar uma atmosfera oxidante, senão ele vai decompor. Então, tinha todo um caráter especial quando o pessoal... Sei lá, os caras usam negro de fumo, por exemplo, em recobrimento de fios, né? Então, se você quer quantificar o negro de fumo ali por queima, você tem que evitar o oxigênio ali, para que ele não vá embora, tá? Ele é mais estável termicamente do que o polímero? Em regra, sim. Porém, ele vai embora ali nos 600 e poucos graus, tá? Então, ele é menos estável termicamente, porque é de origem carbônica, né? Influência na cura. Então ele pode interferir na cura, como a gente falou, pelo fato de ele tender a dissolver os agentes de cura, tá? Então ele tende a tornar a cura mais lenta, diferente do negro de fumo, que tende em regra a acelerar, tá? Pelo caráter de adsorção. Então isso aí é como eu falei para ele aqui, a ordem de adição é muito importante, porque senão ele pode adsorver, né, certos ingredientes ali que não vão atuar, tá? Não, ela tende a retardar o processo de cura pelo fato de ela tender a dissolver os agentes de cura e eles não vão agir na borracha, tá? Não, no final das contas, assim, ela tem uma influência de retardar o processo de cura, enquanto que o negro de fumo é observado que às vezes ele pode, na verdade, acelerar o processo de cura, tá? Meio como se fosse um catalisador. Quando você faz a dissolução, você tem que observar o quê? Caminho de partícula? Muito associada à porosidade, né, superficial, né? E o tamanho de partícula está associado a isso, né? Mas no caso do negro de fumo versus sílica, as duas podem ter tamanho de partículas comparáveis, sendo que o negro de fumo tem muito menos porosidade, né? Então é mais associado à porosidade mesmo, tá? No caso aí, comparando esses dois especificamente. Fala bem alto. Não, é porque está meio barulhento aqui. Elas ficam soltando aonde? Depois da cura? Na superfície? Tem alguma relação de quê? No caso aí, não foi porque ela subiu, não? Não, eu digo assim porque eu já mexi com resina com esse negócio aí e ela fica boiando às vezes. Ela não segregou, não? Não, foi em algumas espécies, outras decantaram, É porque a esfera oca é muito pouco densa, né? Não é oca. Ah, tá. Tá, então você quer saber se o fato de ela soltar tem a ver com... A sinalização que ela sofreu tem a ver com o fato dela não curar, né? Da resina, igual ela não curar, tem a ver com o processo de sinalização que ela sofreu anteriormente. E não fez silanização? Ou fez? Foi feita na microsfera. Normalmente você faz a silanização para aumentar a adesão, né? Para aumentar essa adesão. Então é como se no processo de mistura não tivesse tido uma boa ligação, né? Eu vejo assim. Ela não teve uma boa ligação e está soltando. Eu vejo dessa forma. Então assim, na minha opinião, é como se isso é mais favorecido se ela tendesse a formar uma camadinha meio solta, né?
Quanto mais ela segregasse, maior tendência de ter isso aí, cara, ficar quase descamando, né? Hematita termoplástica, ela fica. Porém, eu tentei epóxi, silicone e Aí não está servindo para nada? não, tenta fazer microdureza nela, tinta fazer microdureza e ela não fica. A gente testa para ver se ela dele e ela solta. Ela solta tudo. Porque assim, qual é o percentual de sílica na resina? Não, eu digo assim, se fosse um percentual meio baixo, é meio que você espera que a matriz envolvesse, né? Ela toda, né? Você espera que ela envolvesse na hora da cura. Então, nesse caso, aparenta que ela ficou meio como uma coisa meio solta mesmo, uma camada que não... Porque se você tem uma coisa líquida ali, ela tende a envolver mesmo, né? Mas aí vai depender do percentual, né? Sei lá, tem que mexer aí. Fazer composições diferentes, buscar formas de cura diferentes. Muitas vezes, quando você usa carga que tende a segregar, você acaba curando girando. Porque durante esse repouso que ela tem para curar, ela segrega. Entendeu? Isso tem assim, então tem que ver um pouco aí, né? Não sei, tem que mexer, né? Shake it out, né? Como diz a música, né? Vamos lá, como atua o silano? Nossa, repetitivo demais, né? Silano atua fazendo pontes, né? Fazendo ligações químicas e ligações covalentes, pontes. E o último desenho aí a gente já explicou, né? O desenho a gente já explicou as 3 etapas do processo de acoplamento, né? Então você teria molécula de silano com partícula de sílica devidamente hidroxilada, né? Os grupos silanol que a gente falou. Figura 2, ligação química, né, do silano com os silanóis. E por fim, a ligação da parte do enxofre com as moléculas de borracha, gerando a vulcanização, a reticulação mesmo, né? Uma ligação química. A última, se você observar aí, ó, a parte de cima, né, seriam as moléculas de borracha. Então aí você vê que os enxofres, que eram 4 átomos de enxofre lá, ó, eles se quebraram e cada 2 enxofres está ligado numa molécula de borracha aí. Então houve uma ligação química mesmo. Quiser dar uma procuradinha para depois em sites sobre sílica, vocês vão achar muito sobre isso, tá? Vocês vão ver de repente que o cara que fabrica, ele gerou uma sílica mais fina, uma sílica mais dispersível, um detalhe ou outro ali, mas é sempre nessa história aqui, falando desse triângulo, sabe? É só nisso aí, tá? Então, virando a folha aí, eu trouxe só uns pedacinhos de texto só para reforçar algumas coisas que eu falei na aula passada. Que eu falei, por exemplo, a dissolução de iodo para caracterizar o quê? Qual era a propriedade que a gente obtinha por adsorção de iodo? O que a gente media quando fazia a adsorção com iodo? A área superficial do negro de fumo. Que junto com essa propriedade, qual a outra mais importante para caracterizar o negro de fumo? Estrutura. Estrutura é o desvio de quê? Da esfericidade. Quanto maior a estrutura, mais reforçante é. Quando eu penso em estrutura, eu penso em baixa ou alta deformação? Alta deformação. Quando eu penso em área superficial, eu penso em baixa deformação, né? Beleza. Outra coisa que eu falei, não esqueçam, né? Das hierarquias lá. Partícula na faixa de nanômetro, agregado, nanômetro a micrômetro, né? E aglomerado, né? De micrômetro a milímetro, né? Quando você trabalha com cisalhamento, normalmente você pensa que as partículas quebram até agregados. Normalmente as partículas, eu digo assim, os pedacinhos lá. Você não pensa que o negro de fumo vai virar partícula quando cisalha, tá?
Isso aí é uma regra geral, embora, obviamente, é de se esperar que uma outra partícula ela possa existir. Mas normalmente se pensa que ela se quebra até o nível de agregado, tá? Então vamos lá, só para, como eu falei, né, para dar um reforço, eu trouxe esse texto em inglês aí que eu tirei de um livro, que essa letra C aí é exatamente igual à caracterização com iodo, mas a dissolução por CTAB, tá? Que é o mesmo princípio, tá? Então o CTAB é o que? É um brometo de amônio, trietilcetil, né? Então a dissolução desse composto aí, ela é muito usada, né, na indústria de negro de fumo. Esse método consiste em fazer o quê? Uma suspensão, exatamente o que eu falei com iodo. Uma suspensão de uma massa conhecida de negro de fumo em água, em uma solução de água com CTAB, de concentração conhecida. Então você vai colocar o CTAB lá, assim como fazia com iodo, né? Com negro de fumo numa espécie de uma solução ou suspensão, e aí depois de um tempo você vai filtrar, olha só. O negro de fumo ele é filtrado, e a quantidade de CTAB adsorvida ela é determinada pela titulação do CTAB remanescente no filtrado, né? Então, o que o negro de fumo carregou vai sentir como uma diferença na hora que você titular depois da filtração, né? E aí você fazendo essa diferença, você sabe a quantidade que ficou adsorvida no negro de fumo, né? Então a área superficial do negro de fumo ela é então deduzida da quantidade de CTAB adsorvida, usando uma calibração previamente determinada com o negro de fumo de referência, né? A caracterização de área superficial com CTAB ela não é influenciada por microporos, porque a molécula é grande. Então às vezes você tem microporos no material na carga, e esse microporo ele não é acessível à borracha. Então, se você tiver uma técnica que caracteriza esses microporos, pode dar uma leitura errada. Você está entendendo? Às vezes você tem microporos que a borracha não acessa. Mas se você tem uma técnica que quantifica esses microporos, ele não vai ser um valor real, né? Então, o CTAB você não tem esse problema, porque a molécula é grande e ela não migra para esses microporos, tá? Então, vamos lá. A caracterização da área superficial com CTAB, ela não é influenciada por microporos, porque o CTAB tem uma molécula grande, né? Mas ela pode ser influenciada pela química superficial e por impurezas. Sempre pode ter possibilidade de ter grupos oxidados, né, no negro de fumo, etc, né? Portanto, ela tende a desaparecer e ser substituída, né, pelo BET, que é muito mais, digamos assim, real, se você quiser quantificar os microporos, tá? Vamos lá, a dissolução de iodo. A caracterização da superfície com iodo procede da forma igual ao CTAB, exceto que as espécies adsorvidas elas são I2, né, em vez de CTAB. Esse método ele pode ser aplicado para a caracterização do negro de fumo, pode apenas ser aplicado, né? Porque o iodo provavelmente ele adsorve parcialmente e reage parcialmente com duplas ligações na superfície. O método de iodo é extremamente sensível a qualquer função, né, na superfície, modificação, contaminação. Portanto, esse método é muito usado na indústria do negro de fumo, inicialmente, e agora ele foi substituído pelo CTAB e o BET, tá? Então, é muito falado o método de iodo, né, mas esses outros também são usados, tá? Aqui ele está falando que está tendo uma substituição, né? Em vários autores sempre fala mais da dissolução de iodo, né? Eu quase trazer a norma para vocês, mas é só para a gente ter noções mesmo, né? E aí tem a absorção agora, ó. A absorção de plastificantes, tá? Então, praticamente, a determinação da estrutura das cargas ela é obtida por um método muito simples e fácil, né? Que é a absorção de butilfitalato, que é um plastificante muito usado na indústria de plásticos, né? Os fitalatos em geral, né? Então esse método consiste o quê? De encher os vazios, preencher os vazios, né? Dentro, né? E entre os agregados com esse plastificante, que é um líquido viscoso. Historicamente, né? O dibutilfitalato, o volume de butilfitalato,
era determinado por fazer um pellet sólido de negro de fumo e plastificante, né, usando aí uma colher? É colher, né? Isso. Mas sendo que isso não é mais usado hoje em dia. Agora eu vou falar o que eu expliquei a vocês aqui. Hoje em dia, essa medida ela é feita com um equipamento que tem um rotor. Ou seja, pode ser um parecido com um bamburi mesmo, né? Um equipamentozinho que tem um rotor ali. Qualquer equipamento chamado de rack, né? Se alguém conhecer um rack, o rack ele tem sempre um misturador interno ali que é idêntico ao bamburi, tá? Idêntico. Lá na UFMG, por exemplo, tem, né? Você tem uma câmara interna ali que o pessoal usa muito, né? Normalmente o rack ele tem uma dupla rosca, uma monorrosca e tem uma câmara interna para você fazer misturas. A câmara interna é idêntica a um bamburi, tá? Ela tem rotores, você coloca o material lá e fica girando. Então, como eu falei, é um equipamento que tem um rotorzinho e você coloca lá uma certa quantidade de negro de fumo seco, né? Então você vai colocar o plastificante por gotejamento. E o valor da estrutura é obtido quando o torque alcança um dado valor. Então, como eu falei, enquanto ele não é assim, o negro de fumo não é molhado mesmo, o torque vai ser baixo, porque é como se tivesse o rotor girando em torno de pó. E o pó é simples, não vai, digamos assim, resistir muito, né, ao giro daquilo. Não vai mostrar resistência, por isso que o torque é baixo. Quando houver o preenchimento dos poros, vai ter um aumento do torque, porque gera uma massa plástica, como eu tinha falado para vocês. Então, no entanto, a medida com dibutilftalato é muito repetitiva, sei lá, e pode ser facilmente e rapidamente obtida. No entanto, as medidas com esse negócio com plastificante, né, ela pode ser sensível à química especial, e os valores obtidos com cargas de natureza diferentes não pode ser comparada diretamente, porque elas podem variar ali de acordo com alguns detalhes da superfície, etc. Para a sílica, o dioctilftalato pode também ser usado em vez do dibutilftalato. Então, valores de DDP também dependem da granulação, pelletização da carne. Isso faz sentido porque a medida de DDP do volume total de vazio, né? Aí tá bom, o resto já falei, tá? Só para explicar para vocês como é o método. Eu quis trazer isso para dar um reforço no assunto que eu falei, né? Que às vezes parece que a gente fala meio por alto, mas não, isso aí é exatamente como eu falei, tá? Por fim, vamos para a última folha, né? A gente dá uma introduzida aí nos plastificantes. Já teve o curso lá? Já. E aí, conta aí, dois minutos aí de resenha. Muito prático, né? Muito prático. Pelo que eu vi no... O grupo era bem heterogêneo. Ele falou muito superficial de muita coisa, mas acho que qualquer pergunta que você fizesse para ele, acho que ele ia responder. Mas longe de eu fazer uma pergunta interessante. Eu vi lá a ementa, achei muito interessante. Agora é grande o conteúdo. Os materiais eles vão disponibilizar, eu passo para você. Tá. Ele falou muito dessa questão do bambu, da sequência que você coloca. Realçou muito a questão de descansar amassada. Isso meu professor falava. Tem que descansar, geralmente o pessoal para autoprodução, eles vão descansar, pô, 24 horas para tal coisa. Pronto. Ele falou assim, coisas desse tipo. Isso aí meu professor falava muito, cara. Isso aí é uma coisa que eu falei, eu não tenho essa experiência, né, do dia a dia da prática, né. E claro, isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas essa parte aí realmente não. Mas meu professor, ele tinha essa experiência, né? Ele trabalhou muito tempo na indústria de calçado. Ele sempre falava nessas coisas de termos, né, de descansar, de lavar com sabão. Ele tinha os negócios de lavar mesmo a borracha com sabão, né, com detergente, né. Muita questão de limpeza também, do bambu. Isso aí eu vou falar um pouco. Então, o que eu só vou falar pra você, macete essa disciplina não tem, tá? Não tem macete, mas assim, o que eu garanto, sim, muita coisa técnica vai ter, né? Mas macete não tem, porque eu não tenho experiência, tá? Apesar de ter tido um professor que tinha experiência, né? Mas eu garanto para vocês que o nível é razoável, tá? Eu fiz um curso com a professora lá do Rio e vi que os alunos aqui estavam no nível muito bom, né? As perguntas dos meninos aqui, comparado com o que eu vi lá, né?
Eu fiz muita pergunta, professor, eu estava muito empolgado. Vamos lá. Vamos fazer perguntas. Só dar uma introduzida aí nos plastificantes. Então, de carga, eu vou falar um pouquinho, gente, só sobre o reforço, tá? Então, sobre carga era isso, mas eu vou falar um pouquinho de como é o reforço mais para frente. Exatamente como é que fica a molécula ali na partícula, como é que vai ter essa questão de esterese, como é que essa superação das interações, como é que é gerado esse aumento de módulo quando você tem uma carga. Então, vou falar um pouquinho disso, mas é o aspecto de reforço, né? Por que uma deformação pode aumentar quando você coloca carga, né? É uma coisa, a princípio, fora da intuição, né? Então, isso aí eu vou falar. Mas, sobre cargas, eu queria falar dessas duas principalmente, né? E agora a gente vai falar de um outro aditivo bastante importante, tá? Então, a figura a seguir, ela mostra o resultado de um ensaio para medir a eficiência de aditivos que visam aumentar a fluidez de compostos. Que teste é esse e como é feito? Então, gente, aí vocês observaram, isso aqui é um molde de injeção, né? Uma peça feita por injeção, né? Alguém saberia dizer o nome dessa primeira parte aqui, ó? Pode ser canal de ataque, canal de injeção, né? Pode chamar de canal de injeção. Quando eu dava a disciplina de processamento, eu trazia das feirinhas, né? Acho que a Aline mostra para vocês também, né? Eu trazia das feiras, às vezes as garrafas, às vezes com defeito, às vezes o cara nem tinha tirado essa parte. Se você olhar algumas vasilhas, ela tem um pedaço grande removido de baixo, é exatamente essa parte. O cara já faz a vasilha com o próprio canal de injeção. Aí o cara tem que tirar com estilete isso, né? E às vezes eu pedia ao cara aqui, não, deixa eu tirar para te entregar, né, nas feiras, né? Não, mas eu quero isso, eu quero exatamente assim. Ele não entendia, porque muita gente vai para as feiras pegar objeto, né? Às vezes fica uma fila enorme de pegar balde, pegar... Lá em São Paulo mesmo, às vezes tinha filas, sei lá, de 20, 30 pessoas esperando ali para levar, né? E eu buscando exatamente as peças diferentes, né? E às vezes o cara que entregava, ele não entendia. Então aí é um molde chamado de comprimento de espiral. Isso é um ensaio, tá? Comprimento de espiral. Então o que é o comprimento de espiral? Você vai fazer uma formulação ali, vamos supor, com lubrificante, para ver se um lubrificante é eficiente. Então um molde que testa a eficiência do lubrificante seria esse aí, comprimento de espiral. No final das contas, a sua formulação for boa se o comprimento de espiral resultante for maior, tá? Então você tem uma condição de injeção padrão, quanto maior o comprimento dessa espiral alcançada, quer dizer que o material fluiu mais. Então você teve mais sucesso naquela formulação para esse objetivo, tá? Então é um modo de injeção, tá? Isso aí existia lá na Polialder, na empresa que eu trabalhava, né? Quando o pessoal ia testar a formulação nova, eles usavam isso aí. Vamos lá. Questão 1. Da forma mais tradicional possível, quando se fala em lubrificante, você pensa em processamento ou em propriedades? Processamento. Da forma mais tradicional possível. Importante esses pedaços, tá? E quando se fala em plastificante? Propriedades. Principalmente qual? Oi? Flexibilidade? Aumenta a flexibilidade, diminui a TG. Oi? Diminui o módulo, mas eu chamaria a principal de todas, que está associada a tudo isso que vocês falaram, a dureza, tá? Qual tipo de plastificante que é colocado como uma classe à parte? Aí a gente pensa mais em borracha natural, pneus, tá?
Então, gente, quando você trata de pneus, apesar desse composto atuar bem como plastificante mesmo, você acaba chamando ele como nome à parte. Você chama isso de óleos, tá? Óleos minerais, tá? Então, os óleos, eles são plastificantes, mas eles são considerados como um grupo à parte, tá? Que tem os parafínicos, os naftênicos e os aromáticos, tá? Se quiserem colocar, já vai adiantando aí. Parafínicos, naftênicos e aromáticos. Eles são usados para quê? Principalmente diluente, tá? Pode colocar aí diluente. Barra custo baixo, baixar custo, tá? Então, você usa carga no teor muito alto, né? Às vezes 30% de negro de fumo. Então, os óleos eles têm uma função muito grande de ajudar nesse processo de mistura aí, tá? E eles são muito bem aceitos pela borracha natural. Então você tem essa função, né? Ele baixa custo porque é alto mesmo percentual, é muita coisa que os caras usam. E também, como eu falei, né, o preço reduz, tá? O que o plastificante muda, portanto, na borracha? Dureza devido ao que ela falou ali, né? Ele muda a dureza como propriedade principal, mas ele atua muito em reduzir TG, tá? Ele atua muito nisso aí. Isso aí a gente fala na próxima aula, que aí eu vou falar de cada teoria, tá? E aí é um texto um pouco maior. Assim, eu expliquei um pouco na disciplina de tecnologia, né? Não sei se vocês viram em processamento alguma coisa, certamente viram, né? Que você tem algumas formas de explicar, né, como é que o plastificante atua, né? Você pode pensar ele entre as moléculas de polímero, favorecendo o escorregamento, né? Uma coisa que eu sempre falava muito na disciplina de tecnologia era o fato de ser cadeia pequena. Como é cadeia pequena, você tende a ter uma TG muito baixa, e você pode pensar simplesmente como uma regra de mistura. Se você mistura dois compostos que são solúveis, a TG vai ser intermediária, né? Sei lá, alfa 1 TG1 mais alfa 2 TG2, em que o alfa seria a fração dele, né? E aí você pode explicar tranquilamente como uma regra de mistura, né? Então aí eu falava muito da teoria do volume livre, né? Tem muita ponta de cadeia, o volume livre aumenta e portanto a TG baixa, né? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas, né? Embora eu vou aumentar um pouquinho mais a explicação disso aí, tá? Então na aula que vem a gente explica direitinho como é cada teoria dessa, tá? Sim, se a compatibilidade entre plastificante e matriz for limitada, o que pode ocorrer? Segregação, tá? Segregação. Você pode chamar isso, entre parênteses também, exudação. E até, pode chamar, embora não caia bem para esse aditivo particularmente, você pode colocar como blooming, tá? B-L-O-O-M-I-N-G, blooming. B-L-O-O-M-I-N-G.
Então, às vezes os meninos falavam aqui, outra coisa que eu não prestava atenção, né? Que às vezes tinha alguns pneus que começavam a ficar com caráter oleoso, né? Eu não sei se vocês já viram isso. Tinha um aluno que eu lembro que falava nisso, né? E às vezes você vê em diferentes equipamentos isso. Às vezes é possível você ver em relógio, por exemplo. Apesar do relógio muitas vezes ser PVC, mas é o mesmo efeito. Às vezes o relógio começa a ficar brilhoso em certos locais, né? Aquilo ali é migração de plastificantes, tá? Que é outra palavra que você pode chamar também, migração, tá? Então, isso aí com o tempo vai tender a enrijecer aquele material, já que o objetivo seu foi flexibilizá-lo, né? Então ele pode enrijecer. Isso vai depender muito da afinidade mesmo e das condições externas, né? As condições externas podem ajudar. Ou seja, de repente coloca em contato com um líquido ali, esse líquido vai ter uma afinidade grande. Qual é a diferença entre plastificantes primário e secundário? Você pode pensar que o primeiro atua realmente baixando a TG, você pode dizer assim, né? Solvatando, tá? Essa seria a melhor palavra. Solvatando, enquanto o segundo atua só mais como diluindo mesmo, tá? Qual seria a vantagem de se utilizar um elastômero líquido como plastificante? Vamos lá, vamos ver se vocês captam essa aí. Suponha que você vai usar um polibutadieno e você usa um plastificante de polibutadieno. Oi? Não ouvi. Compatibilidade seria uma delas, poderia ser. Mas tem um outro aspecto aí fundamental. Por exemplo, essa tal compatibilidade aí, como é que você poderia dizer que ela seria 100% usando um desse aí? Ou seja, que você garantiria que ela não ia migrar, que ele não ia migrar. 100% de certeza que ele não migraria. Porque ele reticula. Ou seja, ele atua enquanto você quer, na hora do processamento, mas na hora da cura ele tem uma característica igual aos outros de curar, porque ele teria dupla a mesma estrutura da borracha, tá? Exatamente isso. Mas ele ia perder a propriedade que ele foi. Então, e como você exploraria a função dele no processamento mesmo? No processamento. Quais são os plastificantes sintéticos mais usados? Isso aí vocês não têm essa informação, né? Põe só uma palavra mesmo, fitalatos. São ésteres, tá? Fitalatos são ésteres. Então, quando eu falei ali, DBP, né? Na hora da caracterização da estrutura, né? DBP, dibutilfitalato, é um plastificante. Dioxetilfitalato, eu falei que para sílica, né, o dioxetilfitalato pode ser interessante. Também é um plastificante, que é o DOP, né? Aí você vai ver adipatos, né? São todos ésteres, né? Podendo também, sei lá, ter amidas também. Você pode ter outras situações, mas em regra, reação de ácido com algum álcool grande ali, gerando um éster, tá? E aí você gera um plastificante, ou seja, uma molécula pequena ali, às vezes com 18, 20 carbonos, que são muito usados, né? Na indústria do dia a dia, né? E eles são mais usados em que tipo de borracha? Então, como eu falei, como a borracha natural usa muito óleo, eles acabam sendo usados mais em borrachas sintéticas, principalmente que tem mais polaridade, tá? Você pode colocar isso aí. Então, o plastificante à base de fitalatos, eles são mais usados em borrachas sintéticas,
principalmente as que têm mais polaridade, devido a essa questão mesmo de afinidade, como eu falei. A 9. Basicamente a segunda pergunta já responde, né? Isso aí a gente fala melhor na aula. Tá? Que vocês vão ver que é exatamente aquela história que a gente conversou na disciplina de tecnologia, né? Para ser um retardante de chama, o que aspecto tem que ter? Para ser um antistático, né? Detalhes da estrutura ali, né? Tem halogênio, tem anel aromático, né? Mas são plastificantes que vão dar características especiais àquele material, ou seja, não é só flexibilizar, né? Ele vai tornar o produto com algumas características especiais, tá? A gente fala melhor na aula que vem. E por fim, mostrar essas figurinhas aí, essa tabela. Se vocês olharem, olha o EPDM e o silicone. Então você vê que a princípio ele tem uma dureza maior que o silicone, o EPDM. EPDM é a borracha de etileno propileno, né? Então você tem dois materiais que têm TG baixa, portanto seriam borrachas. Porém, eles sozinhos não são borrachas porque cristalizam. O eteno e o propeno, ou seja, o polietileno e o polipropileno. Aí qual é o segredo? Copolimeriza. Se você copolimeriza, você tira a regularidade da cadeia. Então você tira a cristalinidade, portanto é uma borracha. E no caso ainda tem um dieno para possibilitar a reticulação com enxofre. E aí o EPDM é isso. É uma borracha de eteno, propeno e dieno, né? Com a sua devida ativação aí, né? E o silicone tinha aí também com a sua devida ativação. No caso, o EPDM tinha uma dureza Shore-A maior que a silicone, né? É a unidade muito usada em medida de dureza de borracha, Shore-A, tá? Já para plástico você usa Shore-D. Ok. Aí a aluna aí colocou o material no líquido, e esse líquido ela usava para proteger, num processo lá de pintura, né? Ela pintava lá, na verdade a borracha, ela atuava como máscara para certos locais em que ela ia colocar a pintura, não queria que a pintura tocasse naqueles lugares, ela colocava a borracha ali, para quando pintasse, a borracha impedir que tocasse naquela superfície. Essa era a história aí. Sendo que ela queria substituir uma pela outra aí, né? Acho que era o silicone pela EPDM, porque era mais barato, um negócio assim. Aí ela foi testar, né? Ver se qual era a reatividade, o que acontecia quando ela estava em contato com esse solvente aí que ela atacava lá na hora, né? Que era o solvente, não sei se ela fazia um processo de limpeza antes, ou era pintura, não lembro bem não. É tanto TCC que a gente esquece, né? E aí olha só, quando ela colocou o líquido, ou a borracha no EPDM, que é essa preta aqui, ó, na borracha, no líquido, olha o que aconteceu com a dureza do EPDM. Qual é a explicação? Primeira pergunta, quando ela colocou a EPDM no líquido e tirou o EPDM e fez a dureza, o que aconteceu com a dureza? Tabela 6, ó, resultado de medição da dureza após 480 horas de imersão em solvente. A dureza aumentou. E olha a cor do líquido aí quando ela colocou a EPDM dentro do líquido. Qual é a explicação? Migração de plastificante, tá? Então o plastificante saiu da borracha e aí ela percebeu que tinha uma influência muito grande, né, nas propriedades, o material enrijecendo, né? É uma das características principais do EPDM, normalmente é ter um alto teor de aditivação, tá? É característica das borrachas de EPDM, inclusive óleos, tá? Então, no caso aí, ela mostrou que o plastificante migrava, saía para o líquido que ela utilizava na indústria lá. Então, não era uma boa coisa usar o EPDM, né? O silicone, o que aconteceu? Uma pequena redução da dureza, a princípio, né? Ela percebeu que ele absorvia, na verdade, o líquido em vez de sair plastificante, tá? Na aula que vem eu trago mais dados para vocês.
Ela comprovou isso medindo a massa da EPDM. Quando ela media a massa, o EPDM reduzia enquanto a do silicone aumentava. Então isso era devido a quê? A absorção do líquido, né? No caso do silicone, e saída de plastificantes no caso do EPDM, tá? É uma medida simples, mas muito usada, tá? Essa questão de absorção de líquido quando você quer fazer um teste assim, tá? Esse foi o trabalho da Laís, tá?